Muito bem, queridos irmãos e amigos, eu saúdo a todos vocês mais uma vez com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa paz transborda seu coração, inunda seu coração. Que mesmo em meio às dificuldades e às lutas que você e eu estejamos enfrentando, possamos confiar, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Não temas, porque eu sou contigo, é uma promessa. Não tenha medo. Que Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma madrugada com Deus, mais uma jornada da madrugada com Deus, desejando a todos vocês que o Espírito Santo nos tome por completo ao longo dessa jornada de hoje e ao longo deste dia. Que você seja cheio dele, transborde dele, transmita essa mensagem de salvação para todos aqueles que nós encontrarmos na caminhada deste dia. Seja você cheio do Espírito Santo para testemunhar do amor do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro na madrugada com Deus. Quero convidar aqui Dona Célia. Bom dia, Dona Célia. Abra seu áudio, por favor. Bom dia, irmão Mário, mais uma vez. Bom dia, minha irmã Bom Célia. dia a todos. É muito bom tê-la aqui conosco, viu? Prazer é meu. Quero convidá-la, irmã Célia, a nos apresentar a Deus nesse momento, dando início à nossa jornada de hoje, viu? Pode ser? Pode sim. Fique à vontade, irmã Célia. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, que nos altos céus habita, aqui também na terra. Agradecidos somos, Senhor. Estamos aqui mais uma madrugada para buscar de Ti poder, Senhor. Pedir a unção do Seu Santo Espírito para que tudo que venhamos fazer hoje, Senhor, não seja nós mesmos, mas guiado pelo Teu Santo Espírito. A cada um de Teus filhinhos que aqui estão nessa reunião, seja guiado pelo Espírito Santo para seus trabalhos, pelos seus lazeres, quando quer que vá, Senhor. Seja guiado pelo Espírito Santo falar, não de si, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito, as visitas, as coisas que vamos fazer hoje, Senhor. Seja guiado por Ti, a palavra que vamos levar a nossos irmãos, seja de conforto e de reavivamento, para a vida de cada um de nós. Seja também, derrama o Santo Espírito sobre o irmão Mário e toda a direção da madrugada com Deus, e cada dia mais ele seja firme, guiado pelo Espírito Santo, e as mensagens venham de reavivamento para nós hoje, Senhor. Porque esse mundo não está indo muito bem, não está bem. Precisamos estar firme ao teu lado, Pai, para quando essa luta vir, nós não venhamos desanimar, mas venha cada dia mais se apegar com o Senhor, porque sabemos que esse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, assim como o Senhor teve aqui na terra e venceu, assim aqueles que confiam no Senhor vai continuar, vai vencer também. Por isso te peço, agradecida, não porque merecemos, mas porque o Senhor, e te peço nesse momento perdão, o pensamento por palavra, mas atende a minha oração. Peço em nome, por amor do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, minha irmã Celina. Deus continue te fortalecendo, te abençoando ricamente, viu? Amém. Muito bem. Vamos louvar o nome desse Deus maravilhoso. Vamos cantar louvores a Ele, porque Ele é digno de ser louvado. Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos cantar o pé da cruz. Vamos lá. Meu coração
onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Não há dúvida nenhuma que o Senhor Jesus nos ama e que está cuidando de cada um de nós. Lembre-se, queridos, por mais difícil que seja a sua luta, nunca esqueça disso. Deus está contigo. Deus prometeu estar conosco todos os dias, até que Ele venha para nos buscar. Mantenha sua fé, irmãos. Mantenha sua fé. Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito bem, queridos, voltamos, né? Espero que você tenha aproveitado com muita sabedoria esses 10 minutinhos aí. Angélica, você está me ouvindo? Dá um alô aí para ver se me ouve. Eu estou, Mário, estou ouvindo e muito feliz que eu estava com o irmão Lúcio e Pedro, viu? Olha aí, esse casal nota 10. Orar por ela está febril, Mário, viu? Ok, irmãos. Estamos aqui para interceder, para orar, apresentar a causa um dos outros e a nossa também, né? Quero saudar Amém. aqui a Angélica Nilma. Nilma Noleto está aqui conosco. Bem-vinda, Amém. Nilma. Muito bom, bem-vinda, minha irmã. Concinha está aqui conosco, tentando acessar também, Egídio, Rejane.
Sejam todos muito bem-vindos. Irmão Ademir está aqui conosco, né? Valadão, que bom tê-lo aqui conosco. Meu irmão Márcio, sempre uma alegria tê-lo conosco. Muito bem, vamos falar hoje do capítulo 15 do livro de Jó. Você que está aí com o seu ano bíblico, acompanhando, reavivados por sua palavra, pegue sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 15, e vamos fazer uma breve reflexão. Não vamos nos alongar, mas vamos extrair algumas informações, algumas mensagens importantes, algumas orientações importantes. Mais uma vez aqui nós encontramos um embate, né, de Elifaz. Amigo, quando você estiver enfrentando problemas, viu? Se afaste desses Elifaz da vida. Vá para aquele que pode te dar conselhos em meio às dores, que é o Senhor Jesus. Ninguém merece um amigo como ele faz. Você deve ter lido aí o capítulo 15, né, Angélica? Misericórdia, misericórdia Nossa, mesmo. ele continuou insistindo, e dessa vez ele foi bem mais agravante, né? Ele foi bem mais intenso nas acusações contra Jó, e a ponto dele se achar o dono da verdade. A gente lê o capítulo 15, é um pouco longo, né? 35 versos. Não vai dar para a gente fazer o apanhado de todos os versos, mas a gente vai selecionar aqui alguns para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Você querendo dar a sua participação, é só levantar sua mão virtual que a gente libera o áudio para você, tá bom? Angélica, se você vê alguém aí com a mão levantada, sinaliza aí para mim, beleza? Mas hoje é o capítulo 16, viu? 16? É, Hum, 15 foi ontem. Angélica, hoje é segunda-feira. Eu estou aqui no capítulo 15. Aqui, olha, eu fiz a leitura errada, então. Eu fiz um estudo do capítulo 15. Mas vamos Mas lá, não tem problema não, sem porque problema. o capítulo 16, Jó agora se queixa. No capítulo 15, por exemplo, quando ele diz, no verso 11 é terrível quando ele diz, é, porventura fazes pouco caso das consolações de Deus, das suaves palavras, né, que dirigimos a você, ou seja, eles não tinham noção, eles não tinham filtro, como diz hoje, né, de entender que não se consola um doente quase morto, que perdeu tudo na vida, com as palavras que ele ainda achava que eram suaves palavras, né? É, eu De ver que os filhos de Jó tinham morrido em pecado são palavras suaves. Dizer que Jó merecia tudo aquilo não são palavras. E Jó agora responde para eles, né? Então o verso 16 é bem interessante com as respostas de Jó. o meu rosto está todo afogueado de chorar. Ou seja, Jó chorou tanto que ficou com olheiras, né? Inchou, os olhos ficaram inchados. Exatamente. Verso 16: o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Que coisa, né? Que, Uhum. depois de ouvir novamente acusações do capítulo 15, eu confesso a você que eu não li o capítulo 16, mas a gente vai. Mas a gente pode fazer uma leitura, só são 22 versículos, vale? A gente pode fazer uma leitura analisando cada versículo aí, pode ler, não tem problema não. Vai analisando cada, só são 22 versículos. Muito bem, Jéssica. As palavras de Jó, irmãos, elas revelam várias maneiras de se tornar um consolador melhor para aqueles que sofrem. Eu estou vendo aqui o verso 1, Angélica. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todas vós sois consoladores molestos. Como Que assim? horror, né? Como assim? Eles estavam molestando Jó ao invés de consolar. É terrível, né? Então, essas palavras revelam
que melhor, que existe maneira, né, Jair, de se tornar um consolador para aqueles que estão sofrendo. Não fale apenas por uma questão de necessidade de conversar, não é? Não faça sermões dando respostas prontas. Se Pelo você menos ouça, só ouça o homem, né? não é isso, rapaz, não faça sermões aqueles sermões que, às vezes, as palavras elas são, a maioria desses consoladores de remela, são palavras soltas ao vento, né? Uhum. Porque não devemos acusar nem criticar quem está sofrendo. A gente já viu isso logo no início do livro de Jó, o pastor Robson falando aqui, nós falamos também que se você não sabe o que vai falar, é melhor que fique calado, Calado. não É. é? O mínimo que eles poderiam fazer é se colocar no lugar de Jó, né? Ou seja, você pode se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo e imaginar ou falar aquilo que você gostaria de ouvir, né? Ofereça ajuda, ofereça motivação, encorajamento, porque não é fácil, irmãos. O verso 3, Angélica, porventura não terão fim essas palavras de vento. Então, esse amigo de Jó estava falando coisas sem sentido, né? É como se ele tivesse querendo receber o reconhecimento de Deus ou das pessoas que o ouviam, de que ele faz, estava certo e Jó estava errado. Essa é a A, impressão. vi- a visão de vida deles era completamente diferente. A visão da vida espiritual deles era completamente diferente, porque eles estavam ali tentando até converter Jó a Deus de qualquer jeito. Porque no final do verso 3, eu vou ler o verso 3 de novo. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? Jó estava cansado, irmão. Estava estranhando eles, né? E cansado, já estava estressando, irmão. Não pela extensão do discurso dele, né? Mas porque ele não dizia nada que fosse útil. Irmãos, isso é horrível. Márcio levantou a mão, viu? Pronto, Márcio. Deixa eu liberar aqui, amigo. Pois não, Márcio. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Vocês comentando aí, né, sobre a questão de nós, às vezes, estarmos calados. Eu me lembrei aqui da experiência que minha esposa passou aqui com a vizinha. Essa vizinha já estava um pouco não, muito depressiva, parou de trabalhar, não queria ver ninguém. E minha esposa, usada por Deus, foi fazer uma visita a ela. Ela não recebia ninguém, mas com uma forma de um milagre de Deus que Deus preparou, ela recebeu minha esposa. Quando minha esposa a viu, eu estou falando baixo porque ela é vizinha nossa aqui para não as palavras não soar. E quando ela viu minha esposa, ela ficou tesa assim, minha esposa tomou um susto, ficou tesa assim, sem. Ela estava parecendo com síndrome do pânico também. Aí minha esposa abriu um sorriso e disse para ela: minha amiga, eu vim aqui te visitar, minha amiga, e vim orar com você. Foi só isso que a minha esposa fez. Abraçou ela e ela não retribuiu o abraço. Ela ficou tesa da mesma forma. A minha esposa fez uma oração por ela e saiu. Depois a minha esposa preparou um bolo e enviou para ela. O milagre aconteceu. Amém. 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 Essa Amém. mulher foi liberta da depressão, irmãos. Amém, Senhor. Uma mulher que não queria ver ninguém, não queria receber ninguém, nem mesmo os parentes. Essa mulher abriu um sorriso e toda vez que nos vê aqui é dando risada. Ela Amém. esteve aqui em casa em prantos, agradecendo a Márcia,
pelo milagre que aconteceu na vida dela. Amém. Amém. Glória a Deus. Melhor a gente agir do que falar. E quando falar palavras de sabedoria, né, Márcio? Justamente. Eu ouvindo a sua história aí, essa experiência, e tem uma pessoa aqui no nosso meio que eu visitei também. Ela estava muito sofrendo muito pela perda do seu esposo. Deixa eu ver se eu vejo. Ela estava aqui na estante. Deixa eu ver se ela está por aqui. Irmã Marta. E o Senhor me deu sabedoria. E eu falei algo para ela, irmãos, que eu só estava ouvindo, na verdade, né? A irmã Marta estava conosco, a outra Marta, né? Minha esposa, o irmão Edinaldo. E depois que ela chorando muito, querendo morrer, aquela coisa, eu fiz um questionamento para ela e graças a Deus, eu perguntei para ela, minha irmã, quando foi que seu marido morreu mesmo? Vamos. E ela disse, não, meu marido já está morto, já morreu. Eu falei, então, minha irmã, sepulte seu marido. Você precisa enterrar seu marido. Você precisa sepultar seu marido. Porque Deus quer usar você e você não tá se permitindo. Você tem capacidade, você é uma mulher jovem, inteligente. E comecei a falar essas coisas. Meu irmão, essa mulher mudou da água para o vinho, para a honra e glória de Deus. Amém. Marta, ela estava aqui no grupo, na estante. Ah, não, está aqui ainda. Está aqui. Marta, bom dia, Marta. Abre seu áudio, por favor, Marta. O que Jó estava vivendo, o que ele faz estava fazendo, o que Márcio acabou de contar, é isso que nós temos que fazer. Bom dia. Oi, Marta, bom dia. Eu estava aqui fofocando de você. É, E Marta viveu essa experiência e o Senhor me deu sabedoria ali. Eu só estava ouvindo, enquanto o pessoal falava, eu estava orando, Senhor, essa mulher precisa ser erguida, me dê sabedoria, Senhor, e tal. Eu olhei nos olhos de Marta e perguntei para ela e falei, Marta, você precisa sepultar seu marido. Robert está morto, Marta. Você precisa enterrar Robert. E fui falando, e ela regalou o olho assim para mim, ficou me olhando assim. Ela parou por alguns instantes e Marta hoje é uma outra pessoa, irmãos. Vibrante, voltou a ser aquela mulher vibrante. Dona Célia está aqui com a gente, congrega junto conosco, amém. presenciou esse momento, hein, Marta? Foi algo, é aquilo que ele faz, que nós não podemos fazer, que ele fez. O camarada já está machucado, ferido, você vai lá, enfia o punhal, mata a pessoa. E ali Marta tomou uma atitude, e depois de um certo tempo ela disse, Mário, você foi um anjo que Deus mandou para mim naquela tarde. E hoje Marta é uma pessoa aí, vibrante novamente, completamente envolvida na obra do Senhor. E as coisas têm melhorado, né, Marta? Deus tem agido, nós Amém. somos testemunha do que Marta está vivendo hoje, os milagres que Deus. Precisava ouvir aquilo, mas não fui eu, não é? Depois eu falei com ela, Marta, me perdoa se eu fui grosso, se eu fui grosso ali com você, mas eu precisava falar aquilo. Deus me mandou falar aquilo. E hoje Marta está aí completamente É restaurada obra do pela glória de Espírito Deus. Santo. Vamos lá, irmãos. Marta quer falar alguma coisa? Não, eu só quero dizer que foi obra do Espírito Santo. Amém. 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 Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa jornada, o capítulo 3, Jó estava ali, né, cansado de ouvir essas baboseiras daquele amigo, né? Mas é porque ele não dizia coisa útil, né, Angélica? E aí a gente vai Mas por... Pois não. ele tá estranhando, mais uma vez, no capítulo 16, ele estranha, mas ele chega no verso 4, verso 5, e ele diz, eu também podia falar isso que vocês estão falando, né? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras. Olha o que ele diz. Eu poderia dirigir-vos um montão de palavras
e menear contra vós outros a minha cabeça, ou seja, menosprezar o Menosprezar. tamanho do problema de vocês, que a gente tem que ter cuidado, porque assim, mesmo que a gente ache que a pessoa está exagerando dentro da situação, você não pode desprezar o que a pessoa está fazendo. Você vai tentar com sabedoria, né? Ele diz aqui, olha, o verso 5: poderia fortalecer-vos com minhas palavras. Ou seja, ao invés de diminuir o tamanho da dor da pessoa, a pessoa vai lá para fortalecer com as palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Como ele mesmo disse, eu poderia também falar um montão. Às vezes você não precisa dizer muita coisa, não. Não, Quando você demonstra compaixão, você já está fazendo muita coisa pelas pessoas, né? E o verso 6 ele aí diz aqui, olha, se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Aí o verso 7 ele diz, eu estou exausto. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Ele tá no limite, ele perdeu 10 filhos, ele está doente, ele está exausto. Então, você vai para tomar um pouquinho dessa exaustão, né? Quando a pessoa visita alguém numa situação como essa, ela vai. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. em outras palavras, Angélica, Jó estava dizendo para ele assim: olha, eu não agiria como vocês. Uhum. Eu confortaria e daria palavra de conforto para vocês. Isso é uma lição para nós, irmãos. Isso é uma lição. Não se apresse em falar coisas que você não vai ajudar, né? O verso 9, Angélica, também chama a tua atenção, ó, na sua ira me despedaçou, né? A figura parece ser a de um animal selvagem que está É. destruído, dilacerando. Parece que Deus é inimigo de Jó, né? Parece. Jó estava pensando isso. Ele sai agora da conversa que ele faz, ele volta para Deus, né? Ele volta para Deus aí quando ele diz: Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. É, testemunha disso é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou. Ou seja, ele agora, ele vê que com o homem ele não pode conversar, ele vai para Deus agora. Não é porque para Deus, com a relação que ele tinha com Deus, o relacionamento dele dava o direito dele dizer determinadas coisas, mesmo que depois ele tivesse dito a Deus, eu me arrependo do pó e na cinza, mas nesse momento ele sabia que o amigo dele, que é Deus, ouviria ele, ou pelo É. menos ouviria ele. A impressão que tenho aqui, Angélica, eu estava lendo aqui enquanto você falava, já no final do capítulo, logo, não estamos encerrando, mas só no final do capítulo, no verso 18, olha o que Jó diz: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Jó está dizendo aqui, parece que eu entendo dessa forma, que não sei se eu estou errado. Jó não acredita que vai viver bastante tempo para vindicar, para mostrar diante dos seus colegas ali que ele não estava errado. E ele continua dizendo no verso 19: já agora saber que a minha testemunha está onde? Está no céu. E nas alturas, quem advoga a minha causa, irmãos, Jó estava de certo. A esperança dele é que ele tem um amigo no céu, né? O, a minha agora saber que a minha testemunha está no céu. Então, Jó, Às vezes, Mário, no verso 10 ele disse uma coisa que é verdade, às vezes as pessoas vêm com algumas parolas, como ele diz em outro capítulo aí, e ele diz para Deus que homens
abre a boca contra ele e as palavras são como bofetadas no rosto dele. Gente, visitar uma pessoa no estado de Jó, ou no estado que a pessoa estiver, uma dor, uma pequena dor aos nossos olhos é uma dor na pessoa. Um sofrimento pequeno aos nossos olhos é um sofrimento na pessoa. Como você falou, a gente tem que olhar como se fosse a gente, né? E pelo menos só de olhar, a pessoa pelo menos tem uma companhia. Agora, dizer coisas que as pessoas se sintam esbofeteadas é um negócio muito sério. É, E mesmo, e o pior de tudo é que eles estavam esbofeteando, dizendo palavras, e estavam é, sendo espirituais. Eles estavam dizendo coisas em nome de Deus. Não é fácil, porque você se não ser um cristão, você não ter discernimento, é uma coisa. Mas quem estuda a Bíblia, quem tem discernimento, quem é uma pessoa de Deus, tem que saber visitar um doente, tem que saber visitar um sofredor, né? Se não sabe, não vá lá. Manda uma mensagem, estou orando por é, você. Manda uma mensagem, estou orando por você, que fica melhor, né? no final do verso 19, Angélica, a gente vê Jó, porque Jó acreditava que Deus o havia abandonado. Quando o capítulo 1 começa, Jó diz que Deus me deu, Deus tomou, ele achava que era Deus. Então Jó tinha medo que Deus houvesse abandonado ele, entregado ele, Exatamente. não é? Só que Jó, ele apela diretamente a Deus. O seu advogado, como ele diz, né? Deus é que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Ou seja, Jó, Jó mostrou que ele tinha colocado toda a sua esperança de qualquer acusação, de qualquer defesa sobre Deus. Porque ele provavelmente morreria, né, antes de ser justificado. Só que Jó, ele, mesmo em meio a todo sofrimento, irmãos, a fé de Jó é algo impressionante. Porque a Bíblia diz que Jó não pecou. Ele não pecou. O que Jó fala durante o capítulo, durante o livro de Jó, é tentando fazer com seus amigos entendessem de que ele não tinha culpa. As palavras, que mais uma vez a gente volta a frisar, as palavras desses amigos, olha, ninguém merece, irmãos. Ninguém merece. Ele diz no verso 20 que os amigos dele zombam dele, mas Isso, os olhos dele se desfazem lágrimas. Ou seja, ele está se acabando de chorar, e os amigos dele, aos ouvidos dele, as palavras eram palavras de zombaria. Enquanto no verso 14 ele diz a Deus: fere-me com ferimento sobre ferimento. Ou seja, você já pensou, você sabe lá o que é um lugar ferido, e quando aquele lugar ferido toca em alguma coisa, dói demais. Ele estava dizendo que ele estava sendo ferido, ferimento em cima de ferimento. A irmã Lúcia levantou a mão, viu? pois não, irmã Lúcia. Foi irmã Lúcia ou irmão Pedro? Deixa eu ver aqui. Só um instante, irmão. Pronto. Irmã Lúcia Carvalho, pode abrir o áudio, irmã. O que me chama a atenção aqui nessa história aqui no capítulo 16 é que os amigos de Jó, eles se achavam com a autoridade de falar o que falaram para Jó. Às vezes, nós, quando é pessoas que a gente não conhece, que não tem certa familiaridade, a gente tem mais empatia. Mas às vezes, quando às vezes é um irmão da igreja, quando é um da família, e a gente sabe, principalmente de algumas fraquezas ou acha que sabe, a gente se acha no direito de dizer o que vem à mente, né? Mas às vezes a gente tem que ter empatia para todos, embora muitas pessoas fracas que a palavra de Deus mesmo fala que através da irmã White, que tem pessoas que só irão para o céu se a gente as carregarem nos braços. Isso, verdade. Então,
Então, às vezes, a gente acha assim no direito de vou falar mesmo, vou falar que ela tem que ouvir. Mas a gente tem que medir as palavras, porque aqui mesmo, Jó, quando fala no capítulo 3 ele fala assim, é, vocês deveriam sentir minha dor. Na minha versão fala assim, né? Vocês deveriam sentir a minha dor, o meu sofrimento. E essas tuas palavras não estão diminuindo o meu sofrimento. E, eu mesmo, um tempo atrás, eu estava passando uma dificuldade muito grande e fui pedir oração. E tem uma irmã que é mais chegada a mim na igreja. Eu entrei em algumas dívidas e pedi, estava muito desesperada. Aí só estava eu e mais duas, que a gente estava em oração do grupo do Ministério da Mulher. Aí depois que terminou, ela chegou para mim e falou assim, olha, você tem que pedir, falar com o pastor, que você não pode estar nem mais no púlpito orando. Menina, aquelas palavras dela foi como se fosse uma facada no meu coração. Eu pedi a oração pelas minhas aflições e ela me falou isso. Aí eu cheguei para ela, amiga, eu não tô devendo por aí. Eu tô pagando, mas eu tô com dificuldade em pagar. Mas eu não tô devendo. Eu tô pagando, mas só que eu tô com medo de ficar devendo. Eu acho que você não entendeu o pedido de oração. Aí ela, tá, então tá bom. Mas mesmo assim você tem que falar, porque eu não devo a ninguém. Eu falei, mas você me deve, né? Inclusive, era uma quantia muito alta que ela me devia. Eu falei, mas você me deve, porque você não está pagando em dias e está difícil para mim. Então, às vezes, a gente acha que certas palavras vai melhorar. Eu acho também que era o caso dos amigos de Jó, né? Porque a cultura deles era o quê? Se alguém estava passando por sofrimento, era a mão de Deus pesando, tinha algum pecado oculto. Então, eles queriam advogar nessa causa. É isso que eu entendi. Obrigada. Ok, irmã Lúcia, nós agradecemos também a sua participação. E já vamos entrando aqui no final, ainda que as feridas de Jó fossem feridas, né, sem causa, né, Jó, ele teve a aprovação de Deus. Deus usaria cada uma dessas feridas de Jó, que Deus amava muito Jó, para premiá-lo com sua aprovação e a bênção de Deus. Por quê? Porque em momento nenhum Jó questionou, reclamou, blasfemou, deixou de adorar. Mesmo que Jó não tivesse o conhecimento de quem é que estava causando todo esse sofrimento, ele confiava no autor da sua vida, ele confiava no Senhor. E Deus o honraria, irmãos. Porque apesar de estar com o corpo ali apodrecido, Jó ele manteve, ele conservou puro seu coração e permaneceu fiel a Deus em meio a tanto sofrimento. É muito difícil, né, Angélica? Porque hoje em dia, qualquer dor que a gente passa, qualquer dificuldade que as pessoas passam, eu estou me referindo aos cristãos, mas qualquer coisa, as pessoas questionam Deus, reclamam de Deus, culpam Deus. Quando a gente olha para o sofrimento de Jó e o que aconteceu depois, lá a gente vai ver isso lá no final do livro, Deus honra, querido, sim, todo aquele que suporta com paciência as tribulações, as provas. Deus honra. Não é Deus o culpado das nossas mazelas, nunca foi, nunca foi. Mas Deus usa essas situações para fortalecer a fé dos teus filhos. Amém. E quando ele diz lá em Tiago, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança as tribulações. Eu quero ler um texto com vocês. Me veio aqui à mente, eu vou ler ele com vocês, no livro de Atos. Deixa eu folhear aqui minha Bíblia. Atos 24, verso 14. Atos 24, 14, lá no finalzinho já. Olha esse texto, irmãos. Eu sou encantado por esse texto. Ele é muito bonito. 24, verso 14. Não,
22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha, peraí. Perdão, irmãos, é 14. 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. 14, perdão, é 14, verso 22. Olha esse texto aqui, irmãos. Isso aqui, Jó conhecesse isso aqui, mas ele conhecia o Deus que ele servia, né? Olha o que diz o verso 14, verso 22 do livro de Atos. O verso 22 diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Agora veja como o texto termina. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você acha que está passando por tribulações? É bem provável que esteja. Se não está, irmãos, elas virão, viu? Elas virão. É através de muitas tribulações, irmãos, o inimigo ele se levanta para atacar o povo de Deus, como lógico que Deus não permite e jamais vai permitir que aconteça conosco o que aconteceu com Jó. O sofrimento de Jó, o nosso sofrimento não se compara com o sofrimento de Jó, mas isso não significa que não estejamos sofrendo. Mas vamos tomar o exemplo de Jó e ver que em meio a todo o sofrimento que Jó passou, a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. Então, trazendo agora para o que ele faz, os amigos, não faça como ele faz, faça como Jó. Os olhos já estão esbuguelados, as pálpebras estão inchadas de tanto chorar. Deus vai honrar cada lágrima sua. Deus vai lhe dar forças, Deus vai lhe dar conforto. Porque quando você se vê em meio a tantas lutas e tantas tribulações, não é outra coisa, irmãos, senão Deus preparando-nos, preparando o nosso caráter para sermos cidadãos do céu. Para que quando as pessoas olharem para nós e verem o nosso sofrimento, mas eles não vejam apenas o nosso sofrimento, eles possam ver em nós o conforto do Senhor. Eu já tive a oportunidade, irmão, de visitar pessoas morrendo, vivendo alguns últimos momentos ali, e essas pessoas estarem em paz com Deus. Em paz, irmãos. Mesmo em meio àquele momento difícil de dor, elas estavam confiantes na bondade, no cuidado e na misericórdia de Deus. E ao oposto dele faz, irmãos, não seja como ele faz em meio ao sofrimento das pessoas. Lembre-se, Cristo é o bálsamo, ele é o alívio para as nossas dores. Então, por mais difícil, por mais angustiante que seja a sua dor, lembre-se desse verso. São em meio às tantas tribulações que nós vamos entrar no reino dos céus. Lembrando sempre, irmãos, que não é Deus o culpado pelas nossas tribulações, pelas nossas dores, mas Deus pega tudo isso e reverte em bênçãos. E Deus fará com que você e eu passemos pelo vale da sombra da morte, sorrindo, cantando e dando glórias ao nosso Deus. Não importa o tamanho da sua dor. Olhe para a grandeza daquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Que possamos contemplar pela fé a imensurável coroa da vitória, da glória que receberemos. A glória que o Senhor Jesus tem hoje, Ele vai nos dar naquele grande dia. Mas que você, com sabedoria, quando visitar alguém, se não sabe o que vai falar, por favor, fique calado. Não seja como ele faz. Seja um Jó, cantando, glorificando, exaltando e confiando no cuidado e na misericórdia desse Deus maravilhoso. Nós vamos encerrar cantando esse hino que fala sobre a oração, falar com Deus. É o que nós vamos fazer agora, cantando, encerrando então a nossa jornada de hoje. Vamos louvar o Senhor. Vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui sem interrupção. Isso.
que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, queridos. Que essa paz, que esse perdão você possa desfrutar na presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Mais um capítulo memorável da história de Jó. E mais uma vez aprendemos, queridos, que se você não sabe o que vai dizer, é melhor que você fique calado. Mas que também possamos, como Jó, permanecer firme, custe o que custar, passe o que passar, que você continue confiando nesse Deus maravilhoso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Eu quero convidar a Angélica para fechar mais uma vez a nossa jornada como oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade de juntos podermos estudar o livro de Jó. Deus abençoe a todos vocês. Angélica, por favor, encerre a nossa jornada de hoje. Senhor Deus, agora nós te agradecemos, Senhor, porque, como diz a tua palavra, está na tua presença há delícias perpetuamente. É assim que nós nos sentimos. Na tua santa presença, Pai, nós somos restaurados. Que o Senhor nos conceda um dia abençoado. Abençoado, querido Deus, com a tua paz e com a direção do Espírito Santo. Que ao entrarmos em contato com pessoas, desde a nossa casa até onde nós formos, sejamos realmente bênçãos em tuas mãos. E que possamos realmente abençoar também pessoas nesse dia. Amém. Que o Espírito Santo seja com cada membro deste grupo, com a nossa família. Eu quero pedir de uma forma muito especial pela tua serva, a irmã Lúcia, que está febril, e mais uma vez pedir ao Senhor que, assim como Jesus visitou um dia a sogra de Pedro, e ela estava febril e ele a curou, que ele, se for para honra e glória do nome dele, ele faça isso com a tua serva, ele faça esse milagre. Amém. Enquanto a nós, querido Deus, faça o milagre da restauração espiritual na nossa vida,
da restauração física, da restauração emocional, e que sejamos em nossa casa bênção do céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Um ótimo dia para vocês, que a paz e a graça do Senhor inunda a sua casa, a sua vida e a sua Amém. família em nome de Jesus. Amém. Amém.